nome é Thomas Rogers, Thomas Dyson Rogers, quer dizer. Eu sou professor de História e atualmente chefe do programa de pós-graduação em História na Universidade de Emory, que fica na cidade de Atlanta, em Georgia, nos Estados Unidos. Cheguei lá em 2011. Anteriormente, eu dei aula na Universidade Estadual de Carolina do Norte, na cidade de Charlotte. Eu fiz doutorado na Universidade Duke, também no estado de Carolina do Norte. O meu orientador lá foi John French. Ele é brasilianista também. Ele publicou vários livros sobre a história do Brasil. Inclusive, o mais recente agora é Afogados Sem Leis, sobre história do trabalho. Então, foi com ele que eu entrei na formação e no estudo de história do trabalho do Brasil. Agora, só para fazer propaganda para ele daqui a pouco vai publicar a biografia de Lula, que é bem interessante, é um bom livro mesmo. Um brasilianista publicando um trabalho, uma biografia sobre o ex-presidente Lula. Exatamente. Vai ser bem interessante. Bom, isso não é uma explicação simples. Talvez muitos intelectuais, muitos pesquisadores têm histórias meio confusas sobre o início do trabalho. Eu entrei na pós-graduação de História Bom, eu vou começar um pouquinho atrás disso, porque eu me formei em Biologia e História na faculdade. Eu fiz graduação, inicialmente em Biologia. Então, um detalhe que é importante para as decisões depois na pós. Eu entrei na pós-graduação para fazer um projeto. Quer dizer, o projeto que eu apresentei para entrar tinha a ver com as relações em termos das estruturas de trabalho entre Jamaica e Cuba. Então, eu ia escrever uma tese sobre a história do Caribe. E, em cima de tudo, cortadores de cana de Jamaica que foram para Cuba durante a chamada Dança das Milhões. Ouviu falar esse episódio? Não, acho A Dança dos Milhões aconteceu em 1918, 19, com o alto preço de açúcar. Foi na época da guerra, né? Então, açúcar da Europa, da beterraba, foi destruído, né? Então, açúcar foi o preço em alto, e aí uma época de prosperidade e atividade em Cuba começou. Bom, eles precisavam de mão de obra, então muitos cortadores de cana foram de Jamaica, quer dizer, muitos trabalhadores foram de Jamaica e Haiti para Cuba. Depois, quando o preço rebaixou, nos meados dos anos 20, houve um movimento nacionalista anti-estrangeiro e foram expulsos muitos dos trabalhadores. E os jamaicanos voltaram para a Jamaica, isso é uma história longa, né? Desculpa. Voltaram para a Jamaica com novas ideias, com novas práticas de política, inclusive ideias sobre anarquismo, sobre sindicalismo, sobre comunismo. E eles tornaram os primeiros comunistas, por exemplo, em Jamaica. O partido foi fundado nos anos 20 em Jamaica. Então, aí você vê um movimento sindicalista em Jamaica que foi, de um certo modo, produto dessa interação com Cuba, nos canaviais, nos próprios canaviais. Então,
eu achava que isso seria um bom tema para uma tese, mas eu entrei na pós com duas línguas, com francês e espanhol. E eu fui mandado para Rio de Janeiro para aprender o terceiro, que no caso seria português. Então, foi julho e agosto de 99. Eu fui para o Rio, passei 8 semanas num mini curso de português para começar a estudar a língua. E eu comecei a pensar que, puxa, esse país é muito interessante, tem uma história muito interessante. No mesmo tempo, eu estava lendo muito em termos da historiografia do Brasil. Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, quem mais? Sergio Buarque, os clássicos, digamos, para as minhas disciplinas na universidade. Então, com aquela leitura, com a visita ao Rio, eu comecei a repensar o tema da tese. E aí eu resolvi visitar Pernambuco, porque eu também li várias coisas como Antônio Calado, como Gregório Bezerra. Eu li as memórias de Gregório Bezerra e eu comecei a pensar, aquele momento, no final dos anos 50, início dos anos 60, foi tão importante, tão interessante, que talvez dá para apurar, dá para fazer uma pesquisa. Então, eu visitei Recife em 2000, encontrei a professora Cristine Dabá e eu comecei a refazer o projeto do doutorado. E aí, eu voltei em 2001, eu fui para vários acervos, eu fui para a Fundação Joaquim Nabuco, fui para o Arquivo Público, encontrei várias fontes, um bocado de material sobre o assunto. E aí eu comecei a aperfeiçoar o projeto e voltei para apresentá-lo. Bom, eu tive dois objetivos primários. Primeiro, eu queria fazer uma aproximação melhor, digamos, entre duas subdisciplinas da história, do campo da história. Um sobre a história do trabalho e o outro sobre história ambiental. Eu pensei que seria interessante introduzir um diálogo entre aquelas duas subdisciplinas para melhor entender várias coisas, quer dizer, muitas coisas, na verdade. Então, isso seria o objetivo teórico, digamos. O segundo era mais simples, de um certo modo, mas também mais complicado, quer dizer, um melhor entendimento de dois episódios muito importantes aqui em Pernambuco, na zona da mata pernambucana. Duas greves, em 63 e 79, de trabalhadores rurais nas canaviais de Pernambuco. Quer dizer, episódios, eventos muito conhecidos, muito bem divulgados na historiografia. Aí, o primeiro objetivo deu uma dimensionalidade maior ao segundo. Quer dizer, com uma literatura, uma historiografia já mais ou menos rica sobre esses episódios, eu precisava introduzir uma nova perspectiva. E a minha ideia era, e ainda é, quer dizer, eu continuo achando que isso é uma importante abordagem, era que, com um olho nas mudanças agrícolas, nas mudanças em termos de práticas agrícolas, da expansão da cana, do uso de irrigação, o uso de fertilizantes, tudo isso em termos das práticas agrícolas,
E também com um olho nos processos ambientais, quer dizer, os impactos ambientais dessas mudanças agrícolas, quer dizer, problemas com águas, poluição nos rios, desmatamento e outras coisas. Com o olho nessas mudanças, podemos construir uma outra perspectiva, uma perspectiva mais profunda sobre esses episódios de mobilização trabalhista. Então, eu nunca neguei, por exemplo, a importância da atuação, da mobilização dos comunistas, por exemplo, ou da ala progressista da igreja. Eles fizeram um papel crucial naqueles episódios. E eu admito isso, né? Eu aceito. Por exemplo, estávamos falando sobre Gregório Bezerra, quer dizer, eu mencionei as memórias de Gregório Bezerra, o grande líder do Sindicato de Palmares. Ele foi muito importante nesse processo de conscientização, por exemplo, dos trabalhadores rurais, de organização dentro dos sindicatos. Bom, isso é uma parte da história, uma parte importante, óbvio, mas eu pensava que a história tinha outras partes, outras facetas. E uma delas, pelo menos, seria esses impactos de mudança que eu uso o termo dentro do livro de agroambientais. Quer dizer, impactos em torno das experiências, impactos agrícolas que tiveram uma pressão, tiveram um impacto na vida, o dia a dia, a vida cotidiana dos trabalhadores rurais. E por essas razões, além da ação dos comunistas ou da igreja, por essas razões, eles pensaram que juntar com o sindicato, por exemplo, seria uma boa ideia. Então, esses são os dois objetivos. Um teórico, e eu usei aquele objetivo para fazer esse levantamento, essa releitura, quer dizer, desses episódios. Bom, esse trabalho continua, com certeza. O livro, mais ou menos, atinge os meados dos anos 80 com as campanhas salariais dos sindicatos de FETAP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, em Pernambuco, em 84, 85, né? E agora eu estou finalizando outro projeto que pretendo publicar provavelmente no ano que vem. E também eu pretendo publicar em português mais rapidamente do que esse livro. E este outro projeto tem a ver com a história do Proálcool, do Programa Nacional de Álcool, que foi promulgado, um programa federal, nacional, que foi promulgado em 75, foi extinto em 90, 91, durante a administração de Collor. Esse programa foi muito interessante e muito importante também nas mudanças depois do período do meu livro aqui. Mas ainda assim tem muitas semelhanças na história e novidades também. Então, são diferentes os projetos, porque com o novo projeto eu estou contando a história de uma visão nacional, mas usando uma comparação entre São Paulo, a experiência em São Paulo e a experiência aqui em Pernambuco. Então, São Paulo, nos meados dos anos 80, São Paulo já produziu em torno de 60% a 70% do etanol do país. Então, uma produção maciça, uma produção mais expressiva do país. Então, o impacto do Proálcool naquele estado foi
bem grande. Agora foi grande aqui também, em termos da expansão de cana, por exemplo, e as verbas, a introdução de crédito, acesso a crédito aos usineiros aqui em Pernambuco, e no país inteiro. Bom, então eu uso esse programa Programa Nacional de Álcool, como um veículo de contar uma história maior sobre modernização agrícola. Eu acho isso uma história importante para contar que tem umas facetas mundiais, quer dizer que tem importância no mundo inteiro. Foi um período pós-Revolução Verde. Então, isso implica o quê? Implica que fazendeiros, e inclusive usineiros de cana, foram utilizando cada vez maiores quantidades de químicos, por exemplo, químicos agrotóxicos, fertilizantes, sementes que foram produtos de pesquisa. Então, foi um mundo de agricultura que foi completamente diferente do que nos anos 50, por exemplo. E eu acho uma história bem importante para contar. E eu peguei esse programa como exemplo para contar quais foram os impactos dessa agricultura moderna, essa agricultura aperfeiçoada, essa agricultura nova que foi um produto de um processo de pesquisa e mobilização com técnicos no mundo inteiro fazendo esses tipos de pesquisa. Então, o Programa Nacional, outra faceta importante sobre ele é que eles não estavam produzindo comida, alimentos, né? Um combustível não dá para alimentar os trabalhadores rurais ou ninguém. Então, é outra faceta importante, eu acho, sobre a agricultura moderna, que tem a ver com a produção, o que eu chamo a produção de fome. Então, eu peguei isso para mostrar impactos assim, e também impactos ambientais. Em cima de tudo, a poluição nos rios. Eu agradeço pela oportunidade de explorar tanto a questão do livro, como também desses projetos futuros. O Operação Histórica, ele agradece também, eu representando o nossa instituição agora, né? Já que saiu de podcast e está se tornando algo muito maior. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte da Operação Histórica. Obrigado, professor, e é isso.